Ah, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vocês sabem, né? Aula de Sociologia, professor Timóteo, segundo ano. Nós vamos continuar a discussão anterior, que estava sendo cultura e ideologia, mas agora a gente vai fazer uma mistura, mescla, tratar de forma híbrida as duas questões, tá? Bom, repetindo, slide na internet, material no Classroom, livro vocês têm em mãos e tem no Classroom também, então está tudo à disposição de vocês, tá bom? E eu também estou à disposição no meu Zap para vocês tirarem dúvidas. Vou mandar um alô aqui para as Raióis, para Laura Raiol e para Ana Raiol. E assim diante eu vou lembrando de vocês. E espero que vocês estejam vivos e dedicados, ou tentando se dedicar cada vez mais nesse contexto que não é fácil para ninguém. Então vamos lá. Bom, amados, mesclando cultura e ideologia. No primeiro momento nós demos conceitos de cultura e nós demos conceitos de ideologia. E agora vamos trabalhar esses dois de forma mais misturada. Vários autores procuram demonstrar que os conceitos de cultura e ideologia não podem ser utilizados separadamente. Yes! O pensador italiano Antonio Gramsci analisou a questão com base no conceito de hegemonia e no que ele chama de aparelhos de persuasão. Hegemonia é o processo pelo qual uma classe dominante consegue fazer seu projeto ser aceito pelos dominados. Vamos dar uma geral em palavrinhas difíceis? Pois é, geral em palavrinhas possivelmente difíceis ou pouco conhecidas é persuasão. Persuasão é convencer, a arte de convencer. Então, aparelhos de persuasão são instrumentos que vão levar ao conhecimento, ao convencimento do povo. E hegemonia, processo pelo qual uma classe dominante consegue fazer seu projeto aceito. Bom, amados, a ideia de hegemonia tem que passar assim: hegemonia, controle; hegemonia, domínio. Pessoal, uma observação. Meu cabelo está meio assim bagunçado hoje, né? Porque vocês me conhecem, sabem que eu não gosto de cabelo bagunçado, mas é porque eu lavei, sabe? Lavei, aí fica leve, o ventilador bate, assim, aquela coisa meio praia, sabe? Mas voltando, porque tem relação, o cabelo com a... o cabelo com a hegemonia tem tudo a ver, por isso que, voltando para a hegemonia. Querem um exemplo de hegemonia? Estamos no ano 2020 e no ano 2019 tivemos um exemplo de um time raso, médio, chamado Flamengo, que dominou, ganhou, parece que Carioca, Brasileiro, ganhou Libertadores, ganhou um bocado de coisa aí que nunca mais tinha ganho. Aí, todos os flamenguistas se empolgaram, porque o Flamengo estava hegemônico, controlando. Não se via no Brasil ninguém capaz de chegar ao nível, ou como diria Bruno Henrique, ao patamar do Flamengo. Mas aí chegou 2020, né? Chegou 2020 e o Flamengo não continuou. Quer dizer, todo mundo estava acostumado com o domínio, a hegemonia do Flamengo, e 2020 percebeu que ele não está mais hegemônico. Então, para que esse exemplo, para vocês pensarem: hegemonia, domínio, controle. Tá bom? Então, essa é a percepção de Gramsci. Aparelhos de persuasão: práticas intelectuais e organizações no interior do Estado ou fora dele, livros, jornais, escolas, músicas, teatro, televisão, etc., utilizadas para disseminar o projeto da classe dominante. Cada relação de hegemonia é sempre pedagógica, pois envolve uma prática de convencimento, de ensino e de aprendizagem. Pessoal, se nós quiséssemos tratar de maneira separada cultura e ideologia, a gente poderia fazer o seguinte: cultura é algo que o pessoal falava, é folclore, é característica do povo. Ideologia tem mais a ver com política, com domínio político. Só que Gramsci está querendo mostrar que uma coisa não está separada da outra. A ideia de cultura tem a ver com domínio político também.
Então, o que se produz nessa cultura? O pensamento que se produz, os jornais, as escolas, as músicas, tem a ver com um projeto de classe dominante, um projeto de hegemonia, um projeto que visa o controle da sociedade. Então, toda relação de hegemonia é pedagógica. Por que, Timóteo? Toda relação de hegemonia tem a ver com educar, convencer. Tá bom? Timóteo, então a educação é ruim? A educação sem ser crítica é ruim. Mas toda educação, ela está promovendo um processo de convencimento. Cabe a você e a mim sermos críticos com esse, até onde vai esse convencer, até onde estamos fazendo parte cegamente de um projeto que só quer nos colocar, jogar as coisas para a gente não mastigar. Então, em palavras simbólicas, seria: a gente precisa mastigar bem e cuspir fora o que não é bom para a sociedade de forma geral, mas o que é bom só para uma classe, uma elite dominante. Que a gente chama os ricos, mas vamos usar uma linguagem sociológica. Uma elite dominante, tá bom? Bom, para Gramsci, uma classe se torna hegemônica quando, além do poder coercitivo e policial, utiliza a persuasão, o consenso, que é desenvolvido por um sistema de ideias elaborado por intelectuais a serviço do poder, para convencer a maioria das pessoas. Por esse processo, cria-se uma cultura dominante, efetiva, cujo objetivo é demonstrar que a visão de mundo de quem domina é a única possível. Existe o domínio que se dá pelas armas, pela violência, pelo controle coercitivo. Não faz isso, não pode, é proibido, é proibido, é proibido. E existe o controle que se dá por meios intelectuais, por divulgação de ideias que fazem você aceitar algo que você pensa que é porque você gosta, mas na verdade te convenceram, te persuadiram a aceitar algo que você pensa que foi uma coisa da sua própria mente, mas foi uma pressão da sociedade, um projeto da classe dominante. Tá? Então existe uma cultura dominante efetiva, uma cultura dominante que ela age no cotidiano, no dia a dia, nas nossas casas, ao assistir televisão, ao vermos propaganda. Eu estava assistindo uma novela que está passando de tarde aí, é uma novela do... sei lá, esqueci o nome da novela. Mas é uma novela da Globo, lógico, e ela trata bem de uma sociedade nessa uma sociedade de elite. E é interessante como a atriz do Olhão, que eu esqueci o nome também, ela nessa novela está sendo empregada. E como a novela mostra o abuso do patrão em relação à empregada, como se fosse uma coisa assim normal e como se fosse uma coisa aceita, e ele trata aquele momento da novela de forma cômica, irônica, sabe, fazendo gracinhas. E é o momento mais leve da novela. O momento mais leve da novela é o momento em que o patrão rico abusa da empregada. Então, essas ideias, essas lógicas mostradas de maneira a fazer você sorrir, elas estão dentro de um projeto que fala que uma elite tem um poder sobre o mais abastado, o mais pobre, a classe baixa. Entende? Então, são vários momentos na TV, na internet, no Instagram, que colocam essa diferenciação. De acordo com Gramsci, é possível haver um processo de contra-hegemonia, desenvolvido por intelectuais vinculados à classe trabalhadora, contrapondo-se aos ideais burgueses transmitidos pela escola e pelos meios de comunicação. Esses intelectuais defendem de outra forma de pensar, agir e sentir na sociedade em que vivem. Porque há de se pensar assim: pessoal, se existe o controle
um controle hegemônico, ele está na televisão, está nas escolas, está nas igrejas, em todo lugar. Como fugir disso? Realmente é difícil fugir, mas existe uma saída na perspectiva de Gramsci, que é a partir dos intelectuais da classe trabalhadora. Não é de cima que vem a solução, mas é de baixo. A formação de líderes, um exemplo, se a classe oprimida é indígena, a formação de líderes indígenas é importante. A formação de líderes que se coloquem antagônicos contra a elite. Mas não contra a elite no sentido de ser do mal, vou ser do mal, não vou falar. Não, contra a elite é sem aceitar acriticamente, não aceitando cegamente o que vem de cima. Então, o nome disso é contra-hegemonia. Contra-hegemonia. Para dar um exemplo do Flamengo, né? Que se achava, ou achavam-se, ou estava hegemônico em 2019, em 2020 ele não se coloca, não está hegemônico, tem perdido muito, e o São Paulo está batendo neles. Não que eu seja São Paulino, não, que isso. Mas o São Paulo está fazendo um bom trabalho de contra-hegemonia. Mas voltando aqui para o próximo da sociologia, eu tinha que falar que o São Paulo estava ganhando, né? Mas voltando aqui, nós temos claramente uma saída para esse processo hegemônico, tá? Segundo Gramsci. O sociólogo francês Pierre Bourdieu formulou um conceito de violência simbólica para designar formas culturais que impõem como normal um conjunto de regras não escritas nem ditas. A dominação masculina é um exemplo. As mulheres, consideradas em nossa sociedade naturalmente mais fracas e sensíveis, devem se submeter aos homens. A sociedade aceita essa ideia como se fosse verdadeira. O nome disso é violência. Só que na perspectiva de Bourdieu, ele trata como uma violência simbólica. É uma violência que está estabelecida e não está nas regras, nas leis. Aliás, já esteve, mas não precisa estar em leis escritas. Elas estão numa lei que todo mundo aceita, sem questionar, e volta e meia os grupos ofendidos, os grupos oprimidos, começam a se questionar. Mas não é fácil nem quem está sendo pisado apontar que está sendo pisado. Então, por quê? Porque são gerações e gerações que sofrem violência simbólica. Uma violência que ei, você é frágil, ei, você é frágil. A avó disse, a tataravó disse, vocês são frágeis. Então você já nasce mulher achando, eu sou frágil, isso é normal, eu não posso fazer isso, isso é normal, eu não posso fazer aquilo, eu sou proibida disso, o homem pode, eu não posso. Então perceba, é uma lógica que não está no papel várias vezes, mas que está como se fosse escrita em nossa memória, porque a sociedade faz questão de carimbar na nossa testa essas violências, esses símbolos de violência. Para Bourdieu, é pela cultura que os dominantes garantem o controle ideológico, mantendo o distanciamento entre as classes sociais. Assim, práticas culturais distinguem quem é de uma classe e de outra. Os cultos têm conhecimentos científicos, artísticos e literários que os opõem aos incultos. Isso é resultado de uma imposição cultural, violência simbólica, que define o que é ter cultura. Então perceba, assim como Gramsci mistura e vê cultura e ideologia como unidas, como impossível de separar, Bourdieu também vê que o controle ideológico se dá no cotidiano, se dá através da cultura cotidiana, através do modo de você curtir uma música, do que tu come, onde tu passeia, quais são teus gostos musicais. Então perceba, tudo isso vai separar tudo isso vai separar os cultos, a elite, dos incultos,
o povão. Então existe um processo aí que está agindo em nosso meio, que está separando, um processo que diz assim, olha, quem curte funk é do povão, olha, quem curte rap, trap, etc., é a ralé. Então, quem vai ao teatro, quem curte música clássica, quem curte alguns cantores, alguns autores, esses sim são da elite. Percebe a diferença? A violência simbólica ocorre de modo claro no processo educacional. Eita, sim, eu vou falar contra mim agora. Na escola deve-se obedecer a um conjunto de regras e aprender saberes pré-determinados. Essas regras e saberes não são questionados e normalmente não se pergunta quem os definiu. Olha só o jeito. Parece Kelvin quando ia para a aula. Disposto todo essa figurinha. Vamos lá. Pessoal, todo o processo educacional tende a ser uma violência simbólica, porque você tem conhecimentos pré-determinados que são impostos a alunos que não estão preparados, muitos estão distanciados da nossa linguagem acadêmica, linguagem escolar. Então você é jogado nesse caldeirão e se vê obrigado a aprender a lidar com isso. A pandemia deixou o negócio pior, porque você é obrigado a lidar com uma coisa que nem os professores, nem os diretores, nem as escolas estão dominando. Percebem a gravidade da parada? Pois é. Olha outros indivíduos aqui. Adorno e Horkheim, gostaram? Horkheim, procuraram analisar a relação entre cultura e ideologia com base no conceito de indústria cultural, cujo objetivo é a produção em massa de bens culturais para ser consumidos como qualquer mercadoria. Indústria cultural. Se ligue nessa expressão. Adorno, Horkheim, indústria cultural. As empresas envolvidas na indústria cultural têm a lucratividade e a adesão incondicional ao sistema dominante como fundamentos e colocam a felicidade nas mãos dos consumidores mediante a compra de alguma mercadoria cultural. Bom, a cultura, aqui nós temos uma ideia de cultura massa, como uma ideia de que eu posso vender esse modo de viver. Vender cultura é vender um modo de viver. É vender um tipo de sandália, celular, blusa, computador. Vender um tipo de livro, um tipo de literatura mais aceita. Vender um tipo de música. Mas isso em escalas industriais. Como assim, Timóteo? Em escalas industriais. Você pega um material que é de uma cultura, que tem uma característica e reproduz ele de forma igual, de forma, vamos dizer, em série. Em série significa assim, o mesmo produto tem as mesmas características e vai ser vendido para todo mundo, ou para todo país, ou para toda cidade. Aí, Timóteo, mas isso é bom, não é? Depende do que é bom, do que você está dizendo que é bom nesse contexto. Porque para a divulgação é muito bom, mas no que diz respeito à aceitação, no que diz respeito à regionalização, no que diz respeito à valorização de peculiaridades regionais de Rosário, da região Muni, de São Luís do Maranhão, existe um deterioramento, existe uma possibilidade de quebra, de destruição de culturas a partir da elevação da indústria cultural. Se você vai comprar uma marca que Cristiano Ronaldo endossa, que ele apoia, que ele faz a divulgação, você acaba valorizando demais uma marca que vai fazer com que a marca regional, uma marca cotidiana, uma marca que faz parte da história da tua região, perca facilmente. Então, existem prós e contras. Um exemplo aí de prós e contras
antes quando existia um controle maior de brinquedos, na minha infância, nós tínhamos uma loja no São Luís que vendia brinquedos, chamada Brinquedolândia. Uma loja. E, Timóteo, mas podia comprar no camelô. Eram raros os brinquedos que tinham no camelô. E quando tinha era de uma qualidade muito, mas muito, muito inferior. Com a abertura chinesa, com a abertura do mercado para a China, mercado mundial para a China, nós tivemos a possibilidade de ampliação desmedida da possibilidade de ter brinquedos. Então, o que é positivo? Ter brinquedos. O que é negativo? A qualidade, a valorização nacional, regional, etc. Assim mesmo, então nós podemos pensar em relação à música e em outras coisas. Mas vamos ver já sobre isso. Ao consumir produtos culturais, nos sentimos integrados a uma sociedade imaginária, sem conflito e sem desigualdades. A indústria cultural promove uma fuga do cotidiano. O indivíduo se aliena para poder continuar aceitando a exploração do sistema capitalista. Só me vem à mente o iPhone. Porque se o iPhone ele nos leva para o mundo imaginário de glamour, de poder ter um celular que custa R$ 4.000, eu fico imaginando você que está nesse mundo imaginário, mas ao mesmo tempo está no mundo real. É uma coisa bem estranha de Things. Mundo paralelo. Rapaz, no mundo que nós diremos aqui real, você está penando? Você está sofrendo. Eu estou falando aqui para a nossa classe média baixa. Para o nosso. Eu sei que tem gente que compra um iPhone e perdeu comprar outro normal. Estou falando para uma média de cidadãos que não tem condição de ficar tendo iPhone e nem trocando de iPhone. Tá? Então perceba, uma sociedade imaginária sem conflitos. Você olha a propaganda em televisão, tem uma propaganda da Samsung também, que rapaz, coisa linda, a música do BTS tocando, e aquela coisa cheia de cores, e que celular caríssimo. Mas é um mundo imaginário que eu quero fazer parte, então eu vou lutar para comprar, ou vou lutar para que minha mãe compre. O que vai resultar daí, minhas dívidas, meus problemas, a falta de outras coisas que eu precisava e não comprei por causa do celular, isso está no mundo real que eu quero me afastar. O que eu quero mais no momento é me aproximar desse mundo, sociedade imaginária. Estou viajando, né? Tá pesado. Pessoal, eu vou deixar isso aqui para uma próxima aula e nós nos vemos já já.